Evangelho de João, capítulo 20. Olha, tem aqui ainda um complemento do recadinho, enquanto você abre, que eu tinha 2 papéis, meu irmão, eu li um só. Para domingo, você traga um salgado e um refrigerante por família. Tá claro isso? Um pratinho de salgado e um refrigerante por família. Não precisa trazer doce, irmãos, porque a igreja vai oferecer o bolo, amém? É por isso que você não precisa trazer ou se preocupar com aquelas iguarias doces que você tão bem faz. Traga só o salgado. Todos abriram João capítulo 20? O subtítulo diz a ressurreição de Jesus. Mas eu quero criar mais um subtítulo embaixo do subtítulo, de forma invisível, que poderia se dizer assim, de propósito que geram experiências. Amém? Propósitos que geram experiências. Esse texto ele está de diferentes formas escrito nos 4 evangelhos. Eu procurei hoje trabalhar com vocês porque assim recebi, por conta também de João ter presenciado a cena. João é um personagem do texto que nós vamos ler. Portanto, eu acho que os detalhes e algumas coisas que não tem nos outros, aqui nós vamos poder enxergar melhor. Podemos fazer a leitura? Aqueles que já podem ler comigo, digam sim. Então, vamos ler. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora revolvida ou removida da entrada. Correu ela e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, que é o nosso escritor aqui, e lhes disse: tirai do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. Os 2 correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, porém não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. E o lenço que cobria a cabeça de Jesus, o lenço não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. E ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressurgisse dentre os mortos. Versículo 10: então os discípulos voltaram para casa, mas Maria ficou, chorando do lado de fora, junto à entrada do sepulcro. E enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro. E viu 2 anjos, vestidos de branco, assentado onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras?
a quem procuras? Pensando tratar-se do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde puseste, e eu irei buscar. Último versículo. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Aleluia. Senhor, fala com a tua igreja. Fala conosco, Senhor, de forma especial, linda, simples, de maneira cognitiva, sensitiva, diante da tua palavra. Que nós possamos hoje, diante desta mesa, receber não somente um alimento físico que está colocado diante de nós, mas sobretudo o alimento do teu Espírito Santo. Prepara o coração dos meus irmãos, o meu coração, para esta mensagem, para essa palavra que pode e deve, Senhor, promover em nós um ambiente de mudança no nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Aleluia. Irmãos, olha, eu não tenho dúvida nenhuma que de todos nós que estamos aqui, temos a certeza de algo. Temos um chamado, seguimos, escolhemos, sentimos de escolher Jesus, de seguir Jesus, e de viver com Jesus uma nova experiência de vida, um novo, adotarmos para a nossa vida um novo estilo de viver, ou pelo menos deveria ser assim. No entanto, irmãos, muitas vezes eu já assisti isso demais, que quanto mais nós levamos o Evangelho de uma maneira fora das nossas prioridades, mais nós nos sentimos desinteressados, desmotivados, esfriamos espiritualmente. Isso é fato. O que faz com que nós, ao abrirmos esse texto, começássemos a abrir uma nova dimensão dentro de nós? À medida que nós começamos a perceber que quando nós investimos em um propósito, nós começamos a viver experiências. E as experiências que nós vivemos vão nos mantendo aquecidos e mais próximos do nosso chamado. Amém? Amém. Por que eu estou dizendo isso? Porque logo no primeiro versículo, Maria tinha um propósito. Ela colocou isso no coração dela. O que ela propôs no coração? Olha, na madrugada do domingo, no primeiro dia da semana, cumprindo o terceiro dia, ou cumprindo o sabá de Deus, o sábado, no qual não se podia fazer nenhuma atividade, no primeiro horário, além do sabá, eu vou lá tomar conta daquilo que eu interrompi na sexta. Ela estabelece um propósito, para que ela então pudesse viver uma experiência. Querido, nós estamos aqui hoje, diante da mesa. Se nós hoje derramarmos o coração, se nós hoje compreendemos que Jesus tem um propósito para as nossas vidas, nós podemos agora entrarmos numa dimensão de lançarmos isso. À medida que você vai ouvindo a palavra, vai tomando contato com propósitos que você tem na tua vida, sejam eles espirituais, sejam eles pessoais, mas lança hoje, como Maria fez. E qual foi a primeira experiência que ela teve? Ela viu pedra sendo removida. Quantos aqui hoje, olhando para a mesa, para a sua vida, examinando a si mesmo, precisam que tenham pedras para serem removidas? Pedras. E Maria, ao chegar àquele lugar, a primeira coisa que ela viu, a primeira experiência que ela teve, a pedra foi removida. Maria entra no sepulcro. O que ela faz? Ela vai chamar a Pedro, a João. Irmãos, tem coisas na nossa vida que ainda nós não estamos prontos ou não nos sentimos seguros em fazer. Nós ainda talvez não tenhamos o preparo para viver algumas experiências. Maria provavelmente se sentiu assim. E ela foi, como diz o texto, foi ter com Pedro. Ou foi chamar a
Pedro. Talvez hoje, você que esteja sentado aí, esteja com um dilema, vivendo uma situação delicada na tua vida, e precisa tomar uma posição, precisa se sentir seguro em relação a ela. Você não sabe como fazer. Procure ir, como a palavra diz, até Pedro, até um discípulo mais maduro, ou procure se aconselhar ou buscar uma direção de Deus. Não haja se você não tiver segurança. Não faça ou não tome a decisão que você quer tomar sem que você tenha algo claro da parte de Deus. Não se movimente precipitadamente. Vai até Pedro. Vai até alguém que possa ser essa referência para você. E o texto vai continuando uma descritiva, uma narrativa interessante. Por quê? Ela chega até João e até Pedro. E o que ela diz aí no versículo 3? Ela tem uma visão não muito clara da experiência. Ela diz: olha, Pedro, João levaram o corpo, levaram o nosso Senhor. A visão, a experiência trouxe uma visão, mas a visão ainda não era clara. E ela fala isso para os discípulos e causaria uma situação nova, porque eles logo ficaram a ponto de sair disparados. Preste atenção em algo, queridos. Olhem para cá, tomem atenção. Muitas das nossas reações promovem nas pessoas que nós estamos ao lado atitudes desesperadas, precipitadas. A tua reação diante de uma circunstância pode desencadear nas pessoas também uma situação difícil. Nós precisamos buscar serenidade do espírito, paz. Precisamos ter esse momento onde nós paramos diante de um problema em paz, serenos. Tem uma circunstância, tem uma sensação, tem uma situação. Porque dependendo de como você se movimenta, você desencadeia um processo dominó. E foi isso que aconteceu. João e Pedro saíram na disparada. Foi assim ou não? Foi. Os dois tomam, e no primeiro momento nós vamos ver que eles saíram juntos. Mas num determinado instante, o discípulo que está narrando o texto diz que ele toma a frente. Não está escrito assim? E Pedro fica um pouco para trás. Eu queria assim que nós nos lembrássemos de algumas coisas. Será que a gente, ao olhar para esse texto, nós vamos apenas fazer a leitura física, pela qual João, por ser um pouco mais novo, talvez tivesse um pouquinho mais de preparo físico? É essa leitura que a gente deve fazer? Ou ainda, sob o efeito da sexta-feira, Pedro ainda não se sentia, ou ainda faltava no coração de Pedro um devocional, ou manifestar o arrependimento a Jesus, e aquilo de sobremaneira tinha afetado a Pedro. Ouçam, queridos, porque quando nós estamos em desarmonia, vivendo um processo desarmônico com a palavra de Deus, não só espiritualmente nós ficamos abatidos, também na nossa mente, nosso entendimento, as nossas sensações ou emoções, e o nosso físico. Nós perdemos a força, nós perdemos a agilidade. Isso interfere em nós. E fisicamente também Pedro estava sob o efeito. Não conseguiu alcançar, ou não estava na mesma passada de João. Hoje também há uma possibilidade de nós reconhecermos, de nós apresentarmos a Jesus, de nós falarmos de nós dizermos: Senhor, olha, tem coisas que estão em desarmonia, tem coisas que não estão boas, tem coisas que não estão funcionando, tem coisas que eu tenho feito, tem coisas que eu tenho declarado que não estão próprias, não estão boas. Isso tem afetado toda a minha agilidade, a minha desenvoltura para a vida. Eu
Eu não me sinto ágil, me sinto preso. Os passos que eu tenho dado não são mais os mesmos. Percebam, irmãos, que João e Pedro não tinham tanta diferença de idade, mas João saiu à frente. E talvez você tenha visto irmãos fazerem isso, estarem à frente de você, porque processos dentro da tua vida, prioridades ou coisas que você ainda não acertou, precisam ser colocadas. E Jesus vai tratar isso depois com Pedro. Nós sabemos do texto, né, do aparecimento, daquele diálogo lindo que eles tratam. Amém, irmãos? Vamos tomar e assinalar no nosso coração as diversas, as inúmeras possibilidades que nós temos hoje de conserto com Jesus. Amém? E eles saem disparados. E chegando no lugar, nós notamos dois movimentos bem diferentes. João chega primeiro, mas não entra. Pedro chega depois e entra. A característica de Pedro era essa? De um homem arrojado, intrépido? Sim. E Pedro já vai logo entrando. E o que ele avista ali? Lençóis, lenço. O que os dois acabam ali encontrando e compreendendo foi de que não havia possibilidade do corpo ser retirado, mantendo os lençóis, os panos ali naquela forma. Então deu a eles uma impressão ou um entendimento de que houve alguma coisa. Jesus, algo aconteceu, não foi tirado o corpo, mas eles não compreenderam muito bem o que? O que diz o versículo 9? Ainda não haviam compreendido que conforme a Escritura era necessário que acontecesse. O versículo 10 vai testificar muito desse sentimento que eles viveram. E que muitas vezes nós estamos aqui em igreja, em comunhão, vivendo algo grandioso da parte de Deus, e você, por alguma razão, por falta de entendimento, falta de maturidade, não acessa. Versículo 10, os dois voltaram para casa. Isso é o símbolo da resignação, da falta de persistência, da não permanência, de você aceitar as coisas, sendo que você ainda não as compreende bem. Tem sido assim a nossa vida espiritual, irmãos? As coisas que nós não compreendemos ainda bem, as coisas que nós ainda não tomamos forma para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para o nosso movimento como pessoas, como seres humanos, que nós ainda não abraçamos, nós voltamos para casa, abandonamos, desistimos. Espiritualmente, eu sinto que Deus está tratando isso conosco, porque nós temos desistido facilmente, nós temos esquecido facilmente, nós temos deixado de lado promessas e coisas valiosíssimas que o Espírito tem nos dado a cada semana. E as pessoas de alguma forma sentem aquele impacto, olham para o sepulcro sem a pedra, olham que Jesus ali não pode ser tirado, houve algo sobrenatural, mas não aplicam isso na sua vida. A pessoa não sai do lugar, ela vem para a igreja e volta para casa, ela vem para a igreja e volta para casa, não muda. Os problemas continuam, as situações inalteráveis, a perspectiva, a vibração de vida não muda. O que o Senhor Jesus quer falar conosco hoje? Que nós, ao olharmos no sepulcro e vermos que o sacrifício feito na cruz, nós parássemos de olhar para o sepulcro como um lugar de morte, mas é um lugar, é um portal que nos leva para a vida. Para a vida. Não ia ter ninguém morto ali, não, irmãos. Quando nós nos olharmos no dia da nossa morte, uns para os outros, quem vai ficar primeiro, quem vai depois, eu não sei a ordem da coisa, olhem para como um portal de vida. Meu irmão está em Cristo. Esta mesa representa que nós, quando nós morrermos, nós não vamos estar
no sepulcro chorando morte, mas nós vamos estar celebrando vida. Vida. Mas eu aprendo aqui no